Dando continuidade então ao nosso módulo de jQuery, pessoal, a gente vai falar aqui agora sobre evento Fox e o evento Blur, tá ok? A gente vai, vou diminuir, né, aqui um pouco o tamanho desta div e um pouco o tamanho aqui também da largura. Vou salvar, vamos startar o nosso servidor, o web server. Vai abrir já aqui para mim, eu venho em localhost. E a gente já consegue acessar então aqui a nossa pasta. A gente coloca aqui jQuery.php, nome da nossa página. Então tá aí. A gente vai fazer o seguinte agora. Vou estar tirando aqui o nome web design aqui e a gente vai inserir um campo. Primeiramente a gente pode vir aqui no modo design, né, inserir as tags de um formulário. Você coloca aqui um botão que vai ter o nome de busca ou de pesquisar. E esse botão a gente pode estar colocando aqui um valor nele, né? Vim aqui em value e colocar pesquisar. Então se a gente vir aqui a página e atualizar, ele vai estar aqui então para mim pesquisar. Só que eu quero então que quando eu clicar dentro desse campo, pessoal, ele faz a busca, então ele apague esse item, esse valor que está dentro desse campo aqui para mim. Então quando eu clicar ele deve apagar. Vamos ver então como é que faz isso aqui pelo JavaScript, tá ok? Com jQuery. Dentro dessa página ainda, desse mesmo documento que a gente fez aqui, a gente vai estar fazendo a mesma coisa aqui, tá, pessoal? Esse aqui é daquela função da div, né, que deixa a borda arredondada. E aqui a gente vai estar colocando do campo buscar, né, que a gente vai estar trabalhando aqui, pesquisar. Então, primeiramente você vai ter que criar então aqui uma variável e a gente vai ter que identificar a identificação desse botão, né, que é o ID dele. Então, que nem a gente fez aqui em cima, só que aqui, como é uma class, é ponto. Então, nesse caso aqui, como a gente está trabalhando com ID, então ID pesquisar. Então, jogo da velha, pesquisar. Em seguida a gente dá um ponto então aqui, o nome da função, que vai ser Fox, e aqui você vai estar dando o nome então desta função. No caso que a gente vai estar colocando aqui apagar, né? Que ele vai estar apagando o que vai estar lá para a pessoa poder digitar. Apagar. Ponto e vírgula. Tirei aqui esse ponto e vírgula aqui, você pode estar deixando apagando também. E aqui eu vou chamar aquela função então que eu criei. Function. O nome, né, que a gente deu aqui, apagar. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. Então novamente, como a gente fez aqui em cima, a gente vai chamar esse id. Então, variável, abre e fecha parênteses. Jogo da velha, pesquisar. Ponto attr, abre e fecha parênteses. Entre aspas aqui, pessoal, a gente identifica o value dele, nesse caso aqui, que é o pesquisar, né? Então, quando a pessoa clicar naquele campo, ele automaticamente então já faz, a gente coloca aqui vírgula, já deixa o campo em branco. Por quê? Ao você clicar então no campo, o campo já vai e fica em branco. Que é aquele efeito que muitos sites usam, tá, pessoal? Você clica no campo e ele apaga o que está escrito. A gente vai ver também como trabalhar com máscaras nas próximas videoaulas, e vocês vão ver que é bem interessante trabalhar esses efeitos aí em campos, tá? Então o que a gente fez aqui? A gente pegou o valor
né? Ele armazena, a gente pega o ID desse campo que a gente criou aqui, pesquisar. Ele vai ficar responsável de uma função que a gente colocou aqui, que é a Fox, e a gente deu o nome para ela de apagar. Então aqui em seguida a gente chamou essa função apagar, que quando a gente então dá o Fox naquele campo, que é o input, com o ID dele que é pesquisar, quando a gente dá o Fox, quando a gente clicar nele, ó, até falta um E aqui, quando a gente clicar no value dele, que é o valor, tá vendo aqui? Ele vai alterar então aqui para mim para zero, para nada. Então quando eu apagar, quando eu clicar, aliás, no campo ele apaga. Então eu vou salvar, vou atualizar aqui a minha página. Quando eu clicar no campo, ele apaga para mim o que está escrito, tá ok, pessoal? Bem simples aí, trabalhar com esse efeito. E é um efeito bem interessante que você pode estar utilizando aí no seu site. Agora a gente vai ver aqui, pessoal, que se a gente... Podem ver aqui que eu vou fazer o seguinte, vou dar uma atualizada aqui na página. Então, se eu clicar aqui, ele apaga. Só que eu quero que a hora que eu clicar fora, ele volta esse valor para mim. E como é que a gente pode fazer para trabalhar com isso? É só a gente utilizar também o blur. A gente aprendeu o Fox, agora a gente vai falar do blur. Então, se aqui a gente criou um Fox que resgata, né, que apaga o valor que tiver preenchido já aqui, né, que no caso aqui é o pesquisar, a gente vai estar utilizando quase a mesma coisa. Então a gente vai criar aqui a mesma coisa que a gente fez acima, a gente vai pegar o ID, né, dele, pesquisar. Nesse caso aqui, como a gente vai trabalhar com um blur, voltar ao valor, né, então a gente coloca um blur, quando clicar fora desse campo ele volta a um valor que a gente colocar. E o nome para esse blur que eu vou estar colocando, eu vou estar colocando aquele valor, né, que ele vai voltar ao valor. Ponto e vírgula. Aqui, mesma coisa, a gente criou uma função, né, e chamou a apagar. Agora a gente vai criar a função que vai resgatar o valor. Então, função valor, abre e fecha parênteses, abre e fecha chave. E aqui, mesma coisa acima também, a gente vai estar colocando variável, o ID, pesquisar, ponto attr, abre e fecha parênteses. Aqui ele pega o valor também, né, value, e se a gente separando aqui por ponto e vírgula, pessoal, perdão, só por vírgula, aqui você coloca o valor que você deseja que ele resgate após ele dar um blur. Então eu quero que ele coloque para mim um pesquisar. Se no campo está lá pesquisar, eu quero que ele volte para mim pesquisar quando a pessoa clicar fora. Tá? Então vamos salvar. Vamos ver se está tudo certo. Eu vou até apagar aqui, pessoal, esse daqui já do CSS dos corner que a gente viu aqui, né? Como arredondar a div para não ficar tão complicada aí a explicação para vocês. Vou apagar aqui, apaga aqui. Ok, vamos salvar. Então a gente chamou nossa biblioteca de jQuery, né, para dentro desta página. Aqui a gente iniciou a receitinha de bolo, né, do JavaScript, para iniciar uma linguagem JavaScript, que você vai estar digitando um código JavaScript. Aqui a gente colocou então aqui, variável document.read função. Aqui é onde que vai estar as nossas funções que a gente vai estar criando, tá? Então aqui a gente criou a primeira, que vai pegar o ID pesquisar, e quando a gente clicar ele vai dar um Fox. Então quando você clica ele vai apagar aquele valor. Então a gente colocou aqui função apagar. Quando a gente clicar na ID, que é o pesquisar, que é o nome que a gente deu aqui para ele, então por isso que fica jogo da velha, ele dá o Fox no campo, né? Então o valor que tiver nele, que a gente identificou aqui, fica em branco. E o blur, pessoal, que resgata o valor que você pode estar colocando é quando você clicar fora desse campo. Então se a gente já tinha o valor lá dele aqui, que era o apagar, né, o pesquisar, aliás, e a gente colocar aqui a mesma coisa, função
Agora valor, que é o nome que a gente deu aqui, para quando a gente clicar fora ele dá um blur e voltar ao valor que a gente desejar. A gente fez a mesma coisa aqui, identificou o ID, tá? Que é o pesquisar, e .attr, value, ele vai ter o valor dele. Quando clicado então ele fica branco, né? Que a gente fez aqui em cima, e quando clicado fora ele volta então para pesquisar, pessoal. Vamos colocar um ponto e vírgula aqui, vamos ver se está funcionando. Vamos salvar. Vou atualizar a página, vai sair essa CSS que eu já tinha feito, tá? Vai ficar só o campo aqui como pesquisar. Se eu clicar, ele apaga. Se eu clico fora, não foi. Vamos ver o porquê. Aqui que está o erro, pessoal. A gente colocou variável, né? Não é variável. É o ID. Então, se é ID, é jogo da velha. Tá aí nosso erro. Vou atualizar aqui a página agora. E tem que estar funcionando então para mim. Vou vir aqui para atualizar a página. Pegou então. Quando eu clicar, ele apaga. Se eu tirar fora, ele volta. Tá, pessoal? Então a gente aprendeu nessa videoaula aqui a como trabalhar com o blur, o evento Focus e o blur, tá, pessoal? Em campo text field. Você pode estar utilizando em alguns outros campos, como textiar, caso queira, mas a forma de se fazer é dessa forma, tá, pessoal? Utilizando aí o jQuery, essa biblioteca JavaScript, que você poderá estar fazendo várias coisas com apenas alguns códigos, como a gente fez aqui, ó. Aqui é onde fica a função e a gente cria as funções aqui embaixo que fica responsável de fazer os eventos para nós. Então nessa videoaula eu vou ficando por aqui, um forte abraço.